Olha só, eles voltaram à cena do crime. O Jornal Nacional revelou ontem que eles tiveram acesso a atas de reuniões em que o ministro da Previdência do Lula, Carlos Lupe, tinha conhecimento das fraudes ou dos descontos indevidos no INSS. Presta atenção nessa matéria aqui, olha só. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. Segundo as investigações, 11 associações são suspeitas de descontar valores de mensalidades dos aposentados sem a permissão deles. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ACTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. Pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ainda segundo a ata, Carlos Lupe registrou que a solicitação era relevante, porém não havia condições de fazê-la de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. O ministro, então, solicitou que o tema fosse pautado para a reunião do mês seguinte, em 27 de julho de 2023, o que mais uma vez não aconteceu. O Conselho optou por encaminhar outros assuntos. A primeira medida concreta do INSS para tentar frear os golpes só foi tomada em março de 2024, quando o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nas aposentadorias. Naquele momento, o assunto já era objeto de apuração da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União. O Jornal Nacional analisou as atas das 23 reuniões do Conselho durante a gestão Lupe. Constatou que as fraudes só foram efetivamente pautadas e discutidas na reunião de abril do ano passado, 10 meses após o alerta. Uma auditoria da CGU mostra que o volume de descontos triplicou em menos de um ano, chegando a quase 250 milhões de reais por mês, exatamente no período em que o ministro Carlos Lupe não tomou medidas concretas, mesmo tendo sido alertado. Apesar dos alertas da conselheira e mesmo depois da inclusão das fraudes nas reuniões do Conselho, em abril do ano passado, os descontos com indícios de fraude só foram interrompidos nesta semana com a operação da Polícia Federal e da CGU. As associações suspeitas também só foram descredenciadas após a operação. Por mensagem, o ministro Carlos Lupe confirmou que o tema das fraudes foi apresentado no Conselho em junho de 2023 e afirmou que a partir de então o INSS começou a rever normas e a formular propostas de alterações nos sistemas da Previdência. Segundo Lupe, as mudanças foram concluídas em março do ano passado, quando o Instituto apresentou uma instrução normativa com as novas regras para os descontos. Agora, por que esse cara ainda está no cargo? Foram 23 reuniões, segundo o Jornal Nacional, 23 reuniões, tá? E todas elas ele foi alertado, olha, existe fraude no INSS. Estão descontando, está havendo desconto indevido, tem denúncias. E nenhuma delas a conselheira foi ouvida. E o escalão de alta, eu trouxe até aqui um número do Sindinap, que é o sindicato do qual o irmão do Lula, o Frei Chico, era, né? Não sei se ainda é, dos vice-presidentes. Presta bem atenção, ele é o vice-presidente, na verdade, né? As cooperativas ligadas a esse sindicato, elas captaram em um ano, o valor saltou de 40 milhões de reais de faturamento para 140 milhões de reais. O número de associados saltou
de 170 mil para 420 mil, só nesse sindicato, tá, gente? Não estou falando nem dos outros, tá? E o que chama mais atenção foi a fala do irmão do Lula em um podcast que ele participou, sei lá, um canal aí, né? Ele simplesmente disse que torce para que o sindicato não perca essas taxas, que eles não sejam penalizados pelos erros dos outros, ou seja, eles credenciam as associações, elas fraudam, porque a maioria dessas assinaturas foram fraudadas com certeza, né? Tira dinheiro indevido das contas das pessoas, lesam os aposentados e pensionistas, e agora o cara quer que isso continue. Não, tem que continuar. Nós não podemos perder esse benefício. Pô, o faturamento dos caras saltaram de 2023 para cá 100 milhões de reais. Ou seja, de 140 milhões, de 40 milhões foi para 141 milhões. É doideira isso, gente. E estamos falando só de 2023 e 2024. Nós não colocamos ainda 2025. O senador Rogério Marinho fez uma fala em plenário no Senado, foi essa semana, e ele deixou claro, dentro da média do escalão, dos gráficos, esse ano ia chegar a quase 3 bilhões de reais. Aliás, quase 5 bilhões de reais. Quase 3 chegou ano passado, chegou a 2.800. Ia dobrar esse ano. Porque saltou de 1 bilhão e 300 milhões de 2023 para 24. 24 foi para 2 bilhões e 800 milhões. E esse ano ia provavelmente bater os 5 bi. A fala dele, tá? E aí, fica aí uma pergunta, né, que a gente precisa fazer. Quando é que o ministro vai ser demitido? E quando é que o dinheiro vai voltar para as contas dos aposentados e pensionistas? Esse cidadão, o Carlos Lupe, ele é presidente do PDT, eu deixo claro sempre isso aqui. Ele é amigo do Lula, né? E o PDT é do qual o Ciro Gomes faz parte. Eu não sei se ele vai sair, se ele continua, mas o fato é que esse ministro já era para ter caído, porque ele tinha conhecimento das fraudes. E detalhe, essas fraudes só começaram, só pesaram a mão mesmo depois, né, primeiro, foi que cancelaram a PEC, né, revogaram a PEC do ex-presidente Bolsonaro, que ele apresentou lá em 21, e a pressão foi da esquerda e do centrão para fazer isso, tá? Tem que deixar claro, né? E depois da medida que foi assinada pelo Lula em 2023, do qual saltou aí o gráfico, vocês viram aí, não precisa falar, né, dos descontos e desvio das contas dos aposentados, que segundo eles é de forma indevida. Na minha opinião foi sequestro mesmo, tá? Agora, o Lula está com a batata quente na mão, ele precisa resolver isso, tá? Não vou fazer nenhuma acusação leviana aqui, mas o povo brasileiro está cansado de ser roubado. Essa é a verdade.